Olá a todos e todas, eu sou Eócio Proteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, vamos tratar aqui sobre anjos e Jesus Cristo, que nenhuma igreja te diz sobre. Eu não sou cristão, eu sou pagão, mas é interessante essa visão aqui de Cristo gnóstico, antes do Cristo das igrejas cristãs. Também sobre anjos, você que trabalha com alta magia, magia cerimonial, magia angélica, vai se beneficiar com o vídeo e todos vão ganhar com o conhecimento aqui disponibilizado. Gostaria de dizer que eu não tenho nada contra o Cristo, eu tenho contra o cristianismo. Então, vamos à apresentação. Então, pessoal, tudo que as igrejas não te contam sobre anjos e Jesus Cristo. Só comparar aqui, ó, na thumbnail, né? Aqui está Jesus e está Arádia. Arádia é a minha Messias de saias. Ela veio no tempo da perseguição, tortura e morte das bruxas. Para aliviar o sofrimento e eu comungo dessa Messias, tá? E nada contra o Messias, mas a gente vai ver essas questões. Primeira coisa, né? A imagem clássica que a gente tem dos anjos, né? Aquela imagem alada e tudo mais, ela tem uma raiz, uma inspiração nas esfinges, tá? Tanto a egípcia quanto a síria. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de uma esfinge assíria, chamada de Kor-Hassab, tá? Que também é chamada de querube. Daí advém o nome querubim de uma classe dos anjos judaicos. A esfinge ela é composta de 4 partes, tá? Um corpo de boi, um tórax de leão, asas de águia e cabeça de homem. Esse texto aqui está me servindo só como guia, tá? Eu vou falando com vocês. Isso vai para o blog e o que eu vou ler literalmente são as passagens bíblicas que não tem como eu decorar. Cada parte dessa tem uma representação. O boi é o abdômen, a vida instintiva, vegetativa. O leão é o tórax, a vida emocional. A águia, a cabeça, a vida mental, intelectual e espiritual. E o homem, o conjunto, a consciência e o domínio dos 3 inconscientes anteriores. Então aqui temos as imagens, acompanha a ponta do mouse, do leão alado, do touro alado, do ser humano alado e da águia alada. Tá? Isso depois a gente vai ver que tem relação com os 4 animais sagrados. Entretanto, tem um outro elemento nas esfinges que não aparece, quase a gente não percebe, mas ela está na representação de muitas esfinges, que é a serpente. A serpente está no topo da cabeça da esfinge, né? Aparentemente insignificante. Isso pode ter sido intencional por parte dos antigos sacerdotes por não querer atrair atenção, talvez desrespeitosa dos fiéis, para a serpente Uraeus, que representa a energia. A esfinge trata-se de uma esfinge Tita, um povo da Ásia Menor, desaparecida há milênios. Essa é a esfinge Tita. Aqui todos os elementos do corpo de boi, tórax de leão, aqui as asas de águia, a cabeça de homem, e aqui em vermelho circundado a serpente de modo discreto no topo da cabeça da esfinge. Tá? A serpente a gente vê em muitas representações sagradas, mitológicas e nem um pouco demonizada. Por exemplo, a gente vê em representações artísticas do deus hindu Vishnu reclinado sobre sua cobra Ananta, acompanhado de sua esposa Lakshmi. E a gente também vê o domínio da serpente no deus hindu Shiva, em que a serpente se encontra enrolada em seu pescoço. Então aqui está a imagem do deus Vishnu, reclinado sobre a cobra Ananta e do lado da sua esposa Lakshmi, e aqui uma das clássicas imagens de Shiva com a serpente em volta do pescoço. Então essa ideia da demonização da serpente, ela ocorre mais no ocidente cristão, tá, pessoal? Por causa da Gênesis, do mito do Adão e Eva.
E isso aqui eu já disse que é demonizado no Ocidente cristão, mas se a gente pega os primórdios do cristianismo, o gnosticismo cristão, a gente está falando do século I, II, III, podemos, e sem a histeria pagã, a gente pode analisar melhor essa passagem. A gente lê no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 a 21. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Calma, pessoal, que vocês já vão entender isso, tá? Eu não sou crente, eu não sou evangélico, acompanhe. Mas não os alegrais, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e diz: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, né, os doutores da igreja, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Se a gente analisar simbolicamente o trecho pisarás as serpentes, temos aí a simbologia do controle da serpente ao nosso favor. O que Jesus não disse? Destrua as serpentes. Né? Então até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, não é para destruir os demônios, as forças, ou como Freud dizia, as pulsões, mas o indivíduo saudável saberá usar essas forças ao seu benefício. Por exemplo, no Grimório Verum é dito: obedeça aos espíritos e eles vos obedecerão. O que quer dizer que os espíritos vos obedecerão? Estão tratando nesse Grimório de demônios. Então, os demônios se sujeitarem no sentido de não prejudicar, mas utilizar essa energia para um benefício maior. Então a gente chega novamente nos 4 animais sagrados: o touro alado, o boi alado, a águia obviamente alado, o ser humano alado, e é conhecido como Shayot HaKadesh, que são os 4 seres viventes sagrados. Tá? Eles estão presentes, isso tanto no judaísmo, né, que é só o Velho Testamento, quanto no Apocalipse, que é o Novo Testamento, que é um livro cristão. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, na classe de anjos querubins, as artes sacras, né? Essa representação de uma criança alada, rostos fofos, angelicais, redundante dizer isso, mas aquela imagem fofinha do querubim, que ela não condiz com as descrições bíblicas dessa classe angélica. E a gente vai ver as classes angélicas, tá? Então, essa é a descrição do que seria um querubim. Andando estes, andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Os querubins são retratados como rodas que aparecem no céu, tá? E quanto às rodas, ouvindo-a eu, se lhes gritava, roda. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de um querubim, o rosto humano. O segundo, o rosto de um homem. Aliás, o rosto de querubim, aí a representação da asa da águia. O segundo, o rosto humano, que a gente vê que tem nas esfinges. O terceiro, o rosto de leão. E o quarto, o rosto de águia. Não, o querubim aqui está na figura do touro, tá? Então a gente vê uma relação com as esfinges ancestrais, numa representação dos anjos bíblicos. Então a gente vê que tem uma origem muito mais ancestral e pagã. E os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Ezequiel, do capítulo 10, versículo 11 ao 15. Isso aqui que a gente vê. E estes são os mesmos seres viventes que viam junto ao rio Quebar. O que temos de interessante nisso? Primeira coisa, aqui a representação do que seria um querubim, as rodas e os seres de 4 faces. Essa parte, Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 1, em que se repete que estando eu nos meios dos cativos junto ao rio Quebar,
se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Esse versículo é trabalhado cabalisticamente para que você tenha visões espirituais. E é citado naquele versículo anterior que eu citei de Ezequiel, que está descrevendo os 4 animais sagrados. Esse é o Pantáculo, se não me engano é de Júpiter ou de Marte, agora eu não me lembro, me desculpem. Aqui aparece, é o de Júpiter. Esse quinto pantáculo de Júpiter, a gente tem dos 7 planetas esotéricos, tá? Isso está contido nas Clavicas de Salomão, o melhor autor que eu considero é o MacGregor Matters. Tá? Esse pantáculo serve para assegurar visões, porque Jacó, estando armado com ele, viu as escadas que alcançavam o céu. Aí a gente tem alguns pormenores do pentáculo, as letras hebraicas dentro do pentáculo estão tomadas das últimas 5 palavras do versículo que o rodeia, cada uma das quais contém 5 letras. Esses, por sua vez, a gente vai ver essas manipulações cabalísticas, são recombinados para formar certos nomes místicos. E o versículo, como em todo pentáculo salomônico desse, está em latim, e aí está escrito em latim, e a tradução, que é o que a gente já viu, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então isso é para trabalhar clarividência, ou também sonhos premonitórios e proféticos. Agora a gente vai falar de Shem-Ham Meforesh, são 72 nomes de Deus. Primeiramente, a gente tem vários nomes de Deus que não estão inclusos aqui. Então, Deus na Bíblia cristã é tudo Deus. No Velho Testamento ele tem diferentes nomes. Quando ele é o Senhor dos Exércitos, ele é Elohim Gibor. Quando ele está na forma amorosa, Elohim Tzabaoth. Ele pode ter o nome de Adonai, de Shaddai, de El, de Emmanuel, filho de Deus, aí no caso não entra, mas enfim, deu para perceber um pouco. O Yod Revalre. Então, esses 72 nomes derivam os 72 anjos cabalísticos, tá? Eles são organizados em coros angelicais, e a gente vai ver isso por menor. Então, o nome do deus hebraico que é usado na alta magia, que é usado na maçonaria, que é usado em ordens e tudo mais, que é o Yahvé, que é o Yod Re Val Re, deles derivam os 72 nomes de Deus ou 72 anjos, tá? E dizem as más línguas que tratam-se de 72 deuses. A gente vai ver isso porque Abraão, tá, o patriarca da Bíblia, ele é o primeiro que cria o monoteísmo dos povos semitas. E o monoteísmo, né, a crença em um só Deus, e isso era muito útil naquele momento para controlar melhor o seu povo. Então, muitos deuses do paganismo daquele povo se tornaram um desses anjos, dos 72 anjos, e os colocaram não como deuses, mas como serviçais de Jeová. Enquanto que outros deuses se tornaram demônios, principalmente deuses estrangeiros. Tá? Voltando ao Yod Revalre, ao tetragramaton, a gente tem 4 letras que formam o tetragramaton, Yod Revalre, e também 4 letras que formam o nome Adonai. Adonai, por extenso, tem 6 letras, mas se a gente usar o original hebraico, tem 4 letras, A, D, I, N, I, Aleph, Dalet, Nun e Yod. Então, se a gente unir essas letras e as combinarmos de modo adequado, formamos um nome de 8 letras, combinando o Yod Revalre com Adonai. Tá? 8 letras vezes 3, que é o número da tríade celeste, tá? Os 3 céus, gerarão os 24 tronos dos anciãos do Apocalipse. Cada um desses anciãos do Apocalipse tem em suas cabeças uma coroa de ouro de 3 raios. Cada raio é um nome, cada nome um absoluto, ideal e poderoso governante do nome Yod Revalre Tetragramaton. Então, 24 vezes 3 raios da coroa, 72. Então, o número 24 dos tronos multiplicados pelos 3 raios, 72, como eu havia dito, o nome de Deus, 72 letras, qual é misticamente demonstrado no tetragramaton, Yod Revalre.
Como o livro das Revelações disse, quando as criaturas viventes, quem são as criaturas viventes? 4 animais sagrados, os querubins. Eles são as letras do nome Yod Reval Re. Então, quando essas criaturas viventes deram glória para ele, etc, 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 os 24 anciãos caíram ante dele e lançaram suas coroas diante do trono. Isso está em Apocalipse. Esses 72 nomes estão escritos nas folhas da árvore da vida para a cura das nações. Esses também são 72 nomes da escada de Jacó em que os anjos de Deus sobem e descem. Lembra que eu falei daquele pantáfilo de ter visões espirituais? De novo, essa escada de Jacó, que foi visto junto ao rio Quebar. Aqui há uma representação da grandiosidade descrita no Apocalipse. Então, a gente vai ver de onde são retirados esses 72 nomes. Esses 72 nomes são tirados de 3 versos em sequência do livro de Êxodo, o verso 19, 20 e 21. Ele, no original em hebraico, cada verso tem 72 letras. Então, no verso 19, o livro de Êxodo narra o quê? Narra a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito. No verso 19 se diz: e o anjo de Elohim, Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, quando eles estavam fugindo dos egípcios. No verso 20, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Já no verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, a passagem que ele atravessa o mar, que ele abre o mar e atravessa. Esses versículos você só consegue obter os 72 nomes no original em hebraico, tá? Aqui está em português. E como que eles fazem isso? Eles escrevem um versículo sobre o outro. O hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, ao contrário da gente que escreve da esquerda para a direita, tanto escrito como lido da direita para a esquerda. E o que é feito? O primeiro versículo é escrito da direita para a esquerda, como é no hebraico. O segundo, embaixo do primeiro versículo, o segundo. Então você tem 72 letras. Aí você vem com o segundo versículo embaixo, 72 letras. Cada coluna, são 72 colunas, agora tem 2 letras. Esse segundo versículo está escrito igual a gente escreve em português, da esquerda para a direita. E o terceiro versículo embaixo dos outros 2, da direita para a esquerda. Então a gente tem 72 colunas, cada coluna com 3 letras. Que letras são essas? Uma do versículo 19, outra do 20, outra do 21. Não me lembro se serão esses versículos agora de cabeça, tá? Então eles formam 72 colunas de 3 letras cada. No hebraico antigo, no hebraico moderno já tem algumas modificações para as vogais, mas no hebraico antigo a gente não tem vogais. Tá? Então, uma palavra com 3 letras já é uma palavra. O que eles fazem? Eles adicionam sufixos, mais 2 letras ao final de cada uma dessas 3 letras de 72 colunas. Tá? E eles expõem o nome do Yod Reval Re, o tetragramaton. Então, em alguns casos, é acrescentado o sufixo Yod Re, que significa misericórdia e beneficência. Isso tem relação com a árvore da vida, os pilares laterais da árvore da vida. E em outros casos é acrescentado o sufixo Al, só que não é Al, a gente fala El. Daí os nomes Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, o nome dos anjos que a gente conhece sempre termina com El. E o próprio El é um nome de Deus, tá? Deus também é chamado de El no Velho Testamento.
E aqui está como Al, porque o Aleph, que é a primeira letra do hebraico, pode representar tanto a letra A latina como a letra E latina. E aí ele significa severidade e julgamento, que é um outro pilar da árvore da vida. E como é dito, e o meu nome estava com ele. Aqui é só para vocês terem uma noção, acompanhe o mouse aqui. Então, os versículos do capítulo 14 de Êxodo 19, 20, 21, original em hebraico, eles são escritos da maneira como eu disse. À direita tem as colunas com as letras já latinizadas. Aqui a gente falta só a coluna de 1 a 12. Aqui começa de 13 e vai até 72. Então, nota qualquer coluna aqui. Coluna 3 letras, você coloca um sufixo O ou Iod, Re, e aí você tem o nome de um anjo. Esses 72 anjos são classificados em 8 classes de 8, correspondendo a 9. Peraí. Esses 72 anjos são classificados em 9 classes, com 8 anjos em cada classe. 8 vezes 9, 72. Correspondendo aos 9 coros de anjos. Que 9 coros de anjos são esses? Eu vou listar do mais próximo a Deus ao mais próximo aos humanos. Então, a gente tem o mais próximo a Deus aos serafins, depois os querubins, depois os tronos, depois as dominações, depois as potências ou potestades, depois as virtudes, depois os principados, arcanjos e anjos. Interessante que os evangelhos dizem, nossa luta não é contra não sei o que, é contra os principados e potestades, sendo que no judaísmo não há nenhuma relação com o mal das potestades e os principados, eles são apenas mais uma classe de anjos, como os arcanjos, como os serafins e como os querubins. Se a gente dividir 72 em 4 divisões, a gente tem divisões de 18 cada. Cada divisão sob a presidência de uma das letras do nome, Yod, He, Vav, He. A primeira divisão de 3 signos sob a presidência da primeira letra Yod, que é a letra do fogo. A gente sabe que os elementais são muito importantes na magia cerimonial. A segunda de 3 signos sobre a presidência de Ré, do primeiro Ré, que representa a letra água, a terceira da letra Val, que representa a letra ar, a quarta da letra Ré final, que representa a letra terra. E aqui está o símbolo ocultista, vamos dizer assim, do tetragramaton no pentagrama, com os elementos mágicos aqui diversos, tá? Isso é tanto uma coisa clássica na maçonaria, mas eu acho que onde aparece a primeira vez é no Dogma e Alta Magia do Eliphas Levi, que era um maçom. Agora a gente vai dar uma sequência aqui a gente vai falar de Apocalipse. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de óleo por diante e por detrás. Você vê a coisa do animal sagrado, que vem lá das esfinges egípcias e assírias. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. Aqui a gente tem volta para o touro, da representação da esfinge. O terceiro, o rosto de um homem, e o quarto, semelhante à águia. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Essa é uma visão de um querubim, nada fofa de um anjinho com cara infantil. Enquanto os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para o todo sempre. Os 24 anciãos, que é uma outra figura que aparece no Apocalipse, que eu já citei aqui, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para o todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Então a ideia de ancião é o quê? Só passar essa motinha aqui, pessoal.
a ideia de ancião, é um velho. Por que a representação de um velho? Porque são seres bem antigos, espíritos bem antigos. A gente vai ver uma citação aqui de Arádia, que fala que os espíritos que existiam antes do primeiro espírito. Então a gente está falando de seres antes dos anjos. E eles, no momento do Apocalipse, eles entregam as suas coroas e falam: ah, você é digno das nossas coroas, você é maior do que a gente. Isso está em Apocalipse capítulo 4, versículos 5 a 11. Então, aqui repetindo, né, que os hebreus construíram sua a imagem dos anjos alados no cativeiro da Babilônia, quanto na sua suposta escravidão no Egito. Por que eu digo suposta? Porque os egípcios deixaram um rico registro histórico. A gente tem os hieroglifos, a gente tem tudo muito bem claro. E não há uma só menção nos ricos registros históricos dos judeus, dos israelitas, terem sido escravos deles. A primeira menção que socorre fora do meio que os israelitas, os judeus, rogam para si, ocorre no cativeiro da Babilônia, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes da Era Comum. E o que é interessante, a Babilônia, ela permitia que as culturas dos povos escravizados se expressassem, a sua fé e tudo. A Babilônia é pintada como uma coisa terrível, mas os judeus podiam manter as suas práticas. E lá eles aprenderam a importância da escrita. Então, a primeira vez que surge o hebraico ocorre no cativeiro da Babilônia. Isso há 500 anos antes de Cristo. Sendo que o cativeiro no Egito teria ocorrido 2.000, 3.000 anos atrás dessa data. E não há nenhum registro nos egípcios sobre esse povo escravizado lá. Aqui algumas representações de deuses egípcios alados e a sua associação com querubins. E agora a gente vai falar uma coisa dos querubins, que é a associação. Lúcifer pode estar tanto associado a serafim como querubim. E aqui a gente tem essa passagem sobre o querubim, que é Lúcifer. Ou aqui Ezequiel, então Velho Testamento, Saitã, Satanás, tá? Porque Lúcifer não existe no judaísmo, Lúcifer existe no cristianismo. Então a gente tem: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Que cobridor? Que cobria o trono de Deus, do meio das pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa de teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então aqui de Lúcifer ter se apaixonado por sua própria imagem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Ezequiel capítulo 28, do versículo 14 ao 19. A essa passagem, muitos atribuem sendo a queda de Lúcifer, tá? E aí a associação de Lúcifer com o querubim na hierarquia celestial e não serafim. E a gente viu que a primeira hierarquia mais próxima de Deus é serafim, a segunda é querubim. Então, para estar mais próximo de Deus, talvez seria um serafim, né? Enfim. Porém, essa passagem as pessoas atribuem a Nabucodonosor, imperador da Babilônia, em que na época os hebreus estavam cativos lá na Babilônia. E aí essa teria se referido a um homem, a Nabucodonosor, e não a Lúcifer. Mas há diferentes visões. Prosseguindo.
Esses 72 anjos, como eu disse, são classificados em 9 classes de 8 anjos em cada classe, a saber, serafins, querubins, tronos, dominações, potências ou potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Serafins, né? A esfera mais próxima de Deus. A gente pode chamar de arcanjo o líder de cada grupo, porém, um desses grupos chama-se arcanjo. Então, para não confundir, eu chamo de príncipe, um príncipe de cada coro. Então, no coro de serafins, mais próximo de Deus, na Sefira de Keter, na árvore da vida, a gente tem um anjo Metatron. Metatron, muitos dizem que é Enoque. Enoque que subiu em vida com seu corpo para o reino de Deus. Ao contrário de outros profetas que morreram, dizem que a Enoque subiu vivo e com seu corpo íntegro. E lá ele se tornou um anjo Metatron, o grande escriba de Deus, tá? Aqui a Keter é associada ao planeta Netuno, que é uma classificação que eu coloco, alguns colocam Plutão lá, o Plutão eu coloco em Date, a gente vai ver isso um pouquinho. O príncipe Metatron, do hebraico, significa rei dos anjos. Na hierarquia de querubins, o príncipe é Raziel, a Sefira é Roquimar, planeta Urano. Do hebraico, Raziel significa segredo de Deus. Em tronos, Tzafkiel, na esfera de Binar, planeta Saturno, Tzafkiel significa anjo da noite. Em dominações, Tzadkiel, na Sefira Chesed, planeta Júpiter, Tzadkiel significa fogo de Deus. E Tzadkiel seria o anjo que impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque, quando Deus faz um teste com Abraão para ele sacrificar o próprio filho. Quem impede esse sacrifício é o anjo Tzadkiel. Em potências, o príncipe é Camael, planeta Marte, do hebraico auxílio e força de Deus. Porque Marte marcial, ataque, defesa, daí a força de Deus. Virtudes está na esfera do Sol, na esfera de Tifaré. Eu falo de Tifarete às vezes, tá, pessoal? É o anjo Rafael, do hebraico Rafa Corar, ou o bálsamo de Deus. Em principados, um anjo Raniel na esfera de Netzá, que é a esfera de Vênus, a esfera do amor, do hebraico Raniel, glória ou graças de Deus. Em arcanjos, como eu havia dito que eu uso o termo príncipe, não arcanjo para cada líder de cada coro, porque um dos coros é arcanjo, que é esse oitavo. O príncipe é o Micael, que é o arcanjo Miguel, a Sefira Rod, o planeta Mercúrio, e Micael significa quem é como Deus. Já em 9, a última categoria, que é a dos anjos, o príncipe é Gabriel. Gabriel, ele anuncia a Maria que ela vai conceber do Espírito Santo, que ela vai ter Jesus Cristo. E Gabriel anuncia a Maomé e dita a Maomé ao Corão. Tá? A última esfera, a esfera da Lua, e Exode, planeta Lua, príncipe Gabriel, do hebraico mensageiro, a humanidade de Deus. Temos ainda a esfera da Malkut, da Terra, só que aí já não são os anjos, a gente está aí já a nossa esfera, e nessa esfera a gente tem os elementais. Aqui a árvore da vida, Keter, Kokimar, acompanha o mouse. Keter 1, Kokimar 2, Binar 3, atravessa o abismo de Daat. Daat é o fruto proibido que nos fez cair, e é o mesmo lugar em que podemos subir, mas é muito cuidado ao chegar em Daat, porque você pode tanto subir aos planos superiores da ordem, quanto cair aos planos inferiores do caos, que é o inferno. Atravessando o abismo que separa a sutileza de Deus mais acima, chegamos a Chesed, que é o número 4. 4 é o número da matéria, em que o mundo da matéria começa a ganhar forma. Ele já começa a ganhar em Binar, porque Keter é uma energia não dual, sem polaridade. Kokimaj é uma energia mais concentrada, e Binar a gente tem a forma, a primeira vez que surge a forma. E a gente está preso nesse universo de formas. Em Chesed, essa forma já alcança o que a gente entende por materialidade.
Tat Shezed, Ering-Borá, que é Marte, Tifaret, Netzar, Hod, Yesod, Malkut. Aqui as relações com os planetas esotéricos, eu coloco Netuno em Keter, porque é Adaat, eu coloco Plutão, tá? Então, como eu disse, né, a Adaat é o caminho de volta ao paraíso. Então, o caminho da queda é o mesmo da ascensão. Tá? Então, quem conhece o caminho de volta ao Éden? O mesmo ser que já invadiu lá antes. Quem é? A serpente. A serpente invade o Éden e tenta Adão e Eva. Então, a serpente sabe o caminho para os deuses acima do abismo, que nos separa. O abismo é quem? Da arte. A serpente nos tira o venda dos olhos. Existem dois caminhos de ascensão na árvore da vida. Um para os homens, que passa por Hod, que é esse aqui em azul, e outro feminino, que passa por Netzar. Me desculpa, pessoal. O Rod é o vermelho, tá? O Netzar está em azul. Que eu fiz a associação vermelho-mulher, as coisas toscas e homem azul, mas eu coloquei invertido. Mas é isso, é o caminho da serpente, vai subindo, seguindo esse contorno até chegar aos deuses acima do abismo. Um caminho iniciático para o homem, outro caminho iniciático para a mulher. Aqui à direita a gente está só o caminho por Rod, que é o caminho clássico, esse serpentear aqui, que é o caminho da serpente, tá? E aqui a gente vê no The Complete Godendal System of Magic, do Israel Regard, o caminho da serpente. Então aqui a serpente enrolada na árvore da vida, nota que é esse o caminho, passando por Rod, serpenteando até chegar a Deus. Existem duas formas de tratamento para o caminho da mão esquerda e direita. Alexander Crowley considerava dois caminhos para chegar a Deus. O caminho da serpente, que é o Left Hand Path Magic, e o caminho da pomba, Right Hand Path Magic. Mas, em suma, o sistema de magia de Crowley é um sistema que busca o caminho da serpente. Pela força de sua própria vontade, amor ascender. Seja feita a minha vontade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados por ele. Apocalipse 12:9. Já o livro da lei de Aleister Crowley, Liberos, pois existe amor e amor, existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem, ele, meu profeta, escolheu conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. O caminho da pomba é o caminho da direita, Right Hand Path Magic, e o caminho da serpente é o caminho da esquerda, Left Hand Path Magic. Mas ambos os caminhos levam a Deus. Serpente, tá? Nachas. E Messias, Mashiach. Em hebraico, eles têm a mesma gematria. O que é gematria? Letras correspondem a números, números correspondem a letras. E existem várias associações de letras com números, dependendo da técnica cabalística. Ambos, serpente e Messias, têm o mesmo valor gemátrico, 358. Um corresponde ao outro, veneno e antídoto, dois lados da mesma moeda. A gente observa isso em Mateus capítulo 10, versículo 16, em que Jesus propõe que os homens sejam simples como pombas e astutos como serpentes. O caminho da pomba e o caminho da serpente, dito por Cristo. Diferente do que a maioria dos cristãos tem experimentado, Jesus ofereceu um caminho que abraça as duas formas de amor. O caduceu de Mercúrio é o seu símbolo. O mago, no seu desenvolvimento, ele avança pelas cefiras rumo aos deuses acima do abismo. Mas o mago nunca deve se esquecer de que é um abismo que o separa desses deuses. E é chamado abismo não por acaso. Chegar em Da'at, na esfera do abismo, sem estar pronto, pode ser desastroso. Existe um demônio lá chamado Chorozon, ou demônio da dispersão. Se chegar envaidecido, coberto de orgulho e arrogância, será destroçado. Da'at não é só o ponto para se alcançar os deuses acima do abismo. Da'at está no meio, acima o palácio dos deuses, abaixo uma porta para o inferno. O caminho para a árvore da morte e suas clifotes. A gente vai ter aula teórica e prática sobre a árvore da morte.
aqui definitivamente não deve ser o lugar almejado porque tem medo do escuro. Aqui é a posição que você se encontra quando você realiza um simples ritual menor do pentagrama. Então muita gente, é tranquilo, magiazinha, facilzinha, tal, todo mundo faz, é do bem e tal. E essa é a sua posição na árvore da vida. Você fala no fim. À minha frente, Rafael, da esfera do Sol, o anjo Rafael. À minha direita, Miguel, Miguel ocupando a esfera de Vênus, ocupada que antes era a esfera de Lúcifer. E aí ele fica com os polos da guerra. Atrás de mim, Gabriel, esfera da Lua. À minha esquerda, Uriel, esfera de Mercúrio. Tá? A intenção é que você avance até da arte, que é a imagem do homem avançando até da arte. Por quê? Porque no fim do ritual, muitas versões estão assim, pois ao meu redor flameja o pentagrama e brilha a estrela de 6 raios. Sendo que no original, no The Complete Cathedral System of Magic, a gente vê na minha frente está o pentagrama e atrás de mim brilha a estrela de 6 raios. Em que ponto temos um pentagrama e atrás uma estrela de 6 raios? Na esfera de da arte. E esse é o objetivo dessa magia. Então, gematria, né, que é a técnica cabalística de conversão de números em letras e letras em números. Então, a gente tem algumas... Aqui eu vou só para manter no texto, então é basicamente isso que eu disse. Por exemplo, o anjo Metatron, que eu falei que é o anjo mais próximo de Deus. E o nome de Deus, Shaddai, que é um dos nomes de Deus, todos totalizam 314, permitindo que um represente o outro cabalisticamente pelo sistema de gematria, o que explica o que se lê em Êxodo, capítulo 22, versículo 21, que é: guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoarás a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Do mesmo modo, né, uma outra técnica, uma frase pode representar uma palavra, uma frase, e por aí vai. A gente tem uma das técnicas, que é o Notokarion, que acontece o seguinte, que é a regra pela qual as letras iniciais das palavras de uma frase são combinadas para formar uma palavra, ou palavras. Então, vou dar um exemplo. A frase de Deuteronômio, do capítulo 30, versículo 12. Quem subirá por nós aos céus? 7 letras do começo de cada palavra que formam a palavra usada para circuncisão, e as do fim para cada palavra da mesma frase que forma a palavra Jeová. Com isso, considera-se confirmado o decreto de Deus que a circuncisão era o caminho para a salvação. Inversamente com notaricon, as letras individuais de uma palavra podem se tornar as letras iniciais de uma frase ou sentença. Então, a primeira palavra na Bíblia hebraica está Berashit. Berashit a gente pode estender para Berashit, Hari, Elohim, Sheyekehelo, Israel, Torá, que significa: no princípio, Deus viu que Israel aceitaria a lei. Existem outras gematrias, gematria de Eric Becker, tem a outra que é a que põe um versículo sobre o outro, que dobra um da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita, que eu esqueci o nome, mas é a técnica para chegar aos 72 nomes de Deus. E agora a gente vai tratar de um outro tema também, dentro da lógica aqui do trabalho. É dito que Deus é o alfa e o ômega. Então, a gente está vendo a importância das letras e dos números. O alfa e o ômega é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última letra do alfabeto grego. Então aqui tem Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse capítulo 24, versículo 6. Então, alfa e ômega corresponde ao A Z. Então, Deus é como se ele fosse o próprio alfabeto, de A a Z, e cada letra dessa é uma parte de Deus, um anjo, tá? Então, Jesus é o verbo de Deus, Rafael a cura de Deus, Gabriel o mensageiro de Deus, e Samael, que é Satã, o veneno de Deus. É nítida também a associação de anjos com estrelas.
Então a gente viu com a linguagem, com a palavra, com números, com a matemática e com a linguagem de português, com as letras. E a gente vê muitas associações de anjo com as estrelas. Então, eu acredito que os anjos são as almas de cada estrela do firmamento. Porque quando se diz que uma estrela, um conjunto de estrelas caíram na Terra, isso não pode ser literal, já não existiria Terra alguma, sistema solar algum, seria tudo destruído. Então a gente percebe aqui em Apocalipse 14, capítulo 12, versículo 3 ao 4, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Mais um exemplo de que anjos são as almas de cada estrela do céu, no capítulo 32 do livro de Enoque. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão, escrevi-as todas enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. No capítulo 21, lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntos, semelhantes a grandes montanhas. Isso aqui é do livro de Enoque, tá, pessoal? Semelhantes ao fogo fervente, eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, o qual conduzia, me respondeu: Enoque, por que perguntas? Porque arrasou-as consigo mesmo e são ansiosamente dadas. Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias de seus crimes esteja completo. No livro de Enoque, capítulo 9, tu viste o que Azaziel tem feito? Azaziel associado com Lúcifer, tá? Na modernidade, no luciferanismo, no satanismo, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Os anjos do livro de Apócrifo de Enoque, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, o livro de Enoque, tá? Grandemente conhecido sua versão etíope, e depois em traduções gregas, a gente tem uns capítulos, também algumas citações feitas por um autor bizantino. Ele teria sido escrito por Enoque, ancestral de Noé, contendo profecias e revelações. Numa região da Etiópia, foram encontradas na Gruta 4 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. Interessante que a versão etíope, na evolução, a espécie Homo sapiens, ela ocorre na África subsaariana. Nós, seres humanos, surgimos na África. E que lugar mais específico é esse? Na Etiópia. Então, a versão que fala dos primórdios da humanidade, a versão mais antiga, é etíope. Aí vão falar algumas referências, onde está guardado, algumas cópias foram encontradas no Mar Morto. Existem ainda o livro 2 e 3 do livro de Enoque, mas são considerados semelhantes. A datação marca de 200 anos antes de Cristo, aí o fim do primeiro século da era cristã. Ele é um livro apócrifo, tanto hebraico quanto cristão, não aparece na Bíblia nem nos textos hebraicos, mas é um texto muito bom para nós estudiosos, que não é um livro canônico, aceito pelas igrejas. O livro de Enoque é um livro riquíssimo, que trata da queda de certos anjos para a terra por terem sido seduzidos pela formosura das mulheres. Isso contradiz muito com a visão romantizada e sem sexo dos anjos cabalísticos, tá? Que não tem vontade própria além da vontade de Deus. A partir da leitura do livro de Enoque, a gente vê que essa visão dos anjos é falsa. Senão, Lúcifer e um terço dos anjos não teriam escolhido cair, né? Sair da estase do céu. Eles escolheram.
Os conhecimentos hebraicos não devem ser lidos de forma literal, eles representam uma forma alegórica de descrever o mundo, o universo e as forças. Quando os hebreus dão nome de anjos para as estrelas, os pagãos podem considerar essas estrelas como forças, como os deuses. Os anjos podem ser entendidos como forças ou frações do divino. Assim sendo, os anjos são as infinitas letras entre o alfa e o ômega. O livro de Enoque, né, ele permitiu o desenvolvimento de um tipo de magia chamada a magia enoquiana, que está longe de estar completo. Ela começa com o desenvolvimento do mago John Dee e o sensitivo Eduardo Kelly no século XVI. John Dee era o cabeça da história e o sensitivo Eduardo Kelly era o que tinha visões e bola de cristal dos anjos. Isso é muito bem trabalhado na Ordem Golden Dawn. Aleister Crowley dá uma contribuição a mais e o sistema está aberto até hoje. Aqui a gente vê alguns crimes desses anjos, né? No livro de Enoque, capítulo 8, Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras, fabricação de espelho, manufatura de braceletes, ornamentos, o uso de pinturas e embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Amazarak ensinou todos os sortilégios e besouros de raízes. Hermès ensinou a solução de sortilégios. Barcael ensinou os observadores de estrelas, astrólogos. Aquibiel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia, Saradel ensinou o movimento da lua. Eu faço sigilo desses anjos, tá, pessoal? E tá no meu artigo sobre ritual de anjos caídos. Tem artigo no blog e tem vídeo aula aqui no YouTube. E esse Amazarak lembra muito a runa das bruxas, né? Eco, Eco, Azarak, Eco, Eco, Zamilak. E interessante que a gente vê que a Saradel, aqui algumas pessoas falam, tá escrito a Saradec, isso é do dogma e ritual de alta magia, tá? Mas a Saradel ensina o movimento da lua, e nessa coisa toda tenebrosa a gente tem a Saradel aqui. A gente trabalha também no ritual de anjos caídos, proposto com os Nefilins, que são os filhos de homens de anjos com mulheres, tá? Aqui o seu sigilo. A gente trabalha com Rafaim, que são gigantes, que dão poder espiritual e mundano. A gente trabalha com os amalequitas agressivos, que dão poder ao guerreiro em suas batalhas. Geburim violento consiste em trazer para dentro de ti a chama negra, dão proteção e poder de magias negras. E é isso. Livro de Enoque, capítulo 7. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, filhos do céu, viram-nas e enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionamos para nós mesmo esposa da progênie dos homens e geraremos gigantes. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si, as quais começaram a abordar, com as quais eles coabitaram, como marido e mulher, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Aqui uma observação no paganismo, né? Aqui no Charles Remond, Arade, Evangelho das Bruxas. Então Diana dirigiu-se aos pais do princípio, às mães, aos espíritos que existiam antes do primeiro espírito. A gente pode estar associando aos 24 anciãos, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre os guardiões das torres de observação, a importância dos pontos cardeais na magia, norte, sul, leste, oeste, em que estão anjos ali. Sendo que a gente tem associação com deuses. E nos antigos cultos estelares da Mesopotâmia, né, em que os hebreus estavam cativos, existiam 4 estrelas reais, conhecidas como senhores, as quais eram chamadas de guardiões. Cada uma delas regia um ponto cardeal. Esse sistema data de aproximadamente 3.000 antes da Era Comum. Que a Mesopotâmia, a última civilização, que é a mais moderna, é a Babilônia, mas antes tiveram os assírios e os sumérios. Aldebaran, a estrela que equinócio de primavera, guardião do leste.
Regulus, que marca o solstício de verão, guardião do sul. Antares, que assinala o equinócio de outono, guardião do oeste. Fomalhaut, que assinala o solstício de inverno, guardião do norte. O Sol, né? O Sol ele é o Deus que podemos atingir. Nós vamos explicar isso direitinho. Então aqui está a árvore da vida, acompanhando o mouse, a setinha azul aqui. O centro da árvore da vida está Tifaré, o Sol. Aqui uma observação interessante, o hexagrama tradicional, com o Sol no meio, aqui à direita o hexagrama telemita, que passa pelo centro do Sol. Ambos são hexagramas. Eu ensino a traçar hexagramas e o hexagrama telemita unicursal é o mais fácil de ser feito para as práticas mágicas. Para se chegar ao Deus inacessível, tem que se passar pelo Sol. Os mistérios do Sol envolvem algumas coisas comuns. O Sol da vida, o Sol está no centro da árvore da vida, o Sol está no centro do hexagrama tradicional telemita, o Sol se relaciona com a morte também, ele morre todo dia no horizonte. Outro aspecto do Sol é o estado inebriante e o êxtase. E mais um ponto a ser observado é que nesse mistério temos o auto-sacrifício em prol de um bem maior. Um bom rei, tá? Ele era no passado um rei que morresse pelo seu povo, não é como os reis modernos, morrer em guerra. O rei ele sempre ia na linha de frente no campo de batalha. A morte do rei, seu sangue na terra, simbolizava a fertilização da terra para a produção de alimentos. Temos aí um mito solar de auto-sacrifício para o bem comum. Na mitologia greco-romana, a criação ela é fruto da união sexual do pai Céu, Urano, e da mãe Terra, Gaia. O caminho da beleza Sol, Tifarete, a sexta Sefira, se relaciona com sua noiva, a rainha Malkuth, a décima Sefira, a Terra. A gente vai ver isso mais para frente aqui, depois desse slide, na Árvore da Vida. Esse mito é recorrente em várias mitologias em que o pai Céu fecunda a mãe Terra, mas uma mãe acima da Terra é Iesod, a Lua. Enquanto a Terra é a mãe que pisamos, que existimos enquanto matéria, na Lua temos a deusa distante, mas acessível. Esse reino é o astral e também pisamos nesse reino, principalmente ao dormir, o reino onírico. Então aqui a gente tem a árvore da vida, o pai Céu, que é Éter, regido aqui no caso Netuno, mas poderia ser Urano, mas Urano aqui em Pokemon, enfim. Ele tem esse pilar central aqui, vai até Malkuth, que é a esfera da Terra. Então, o Pai Céu fecundando a Mãe Terra. No caminho, a esfera de Da'at, o abismo. Tifarete, o Filho de Deus, associado a Jesus Cristo. E Exode, a Filha de Deus, associada a Arádia, que eu citei lá no início do vídeo e também na passagem do Charles Lemmet. No início do vídeo tem a imagem de Jesus e a minha Messias de Sais, que ela está na representação lunar, a Filha de Deus, enquanto o Filho de Deus tem a representação solar. A esfera do Sol, né, Tifaré, que é uma esfera que estão relacionados aos mistérios crísticos, é o lugar da encarnação. Por essa razão chama-se a criança, porque a encarnação do ideal de Deus também implica a desencarnação sacrificial, atribui-se a Tifarete os mistérios da crucificação. A todos os deuses sacrificados são colocados nessa esfera quando se sobrepõem os panteões à árvore. Deus Pai é atribuído a Keter, mas Deus Filho, pelas razões dadas acima, é atribuído a Tifaré. O Cristo, ele sendo real, mitológico, construído do mitraísmo ou não, representa bem a esfera do Sol, tanto na redenção, quanto na ponte até Deus, quanto no sacrifício, quanto no quesito inebriante dos milagres do Cristo foi transformado em vinho. Então, uma frase que nós pagãos odiamos, que é que Jesus fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, essa, dentro de uma coisa sem fanatismo, a gente pode interpretar que ninguém vai ao Pai, ao Deus acima do abismo, sem passar por ele, sem passar pelo mistério do Sol. Vê que a gente está falando dos mistérios do Sol. Então a gente encontra deuses, anjos, demônios, anjos caídos que se relacionam com essa esfera mística do Sol. Osíris é o Sol sacrificado que ressuscita, conquista e governa o mundo dos mortos. Dionísio, o deus do vinho, ele morre, renasce e lida com os mistérios do vinho. Um dos milagres de Cristo foi transformado em vinho.
Omulu, ou Obalaê, o deus iorubano, se relaciona com a morte também e está relacionado com o sol. Aqui a representação de Osíris, Dionísio ou Baco e Obalaê ou Omulu. Uma outra observação que a gente tem, Odin, o deus da mitologia nórdica, ele se sacrifica na árvore Yggdrasil para obter o conhecimento das runas. Horus, o filho do rei morto, Osíris, ao ascender o trono, perde um olho na batalha pelo trono contra seu tio Ceres. Apolo, evidentemente, é um deus sol e denota cura e profecia. Temos também a figura mitológica de fogo que morre e renasce em Fênix. Miguel, embora alguns sistemas se relacionem com Mercúrio, é bem solar também. Ele defende o Redentor. Lúcifer, que se relaciona com Vênus, também é bem solar. Ele porta a luz. Temos o demônio Surgato, que é um demônio solar também, que eu trabalho, que eu falo na minha Quimbanda Maioral, que é o demônio do domingo do sol. Quimbanda Maioral é o vídeo anterior a esse, se não me engano, tá, pessoal? Temos também o deus celta Lug, situado seu festival Lughnasadh, próximo do solstício de verão no hemisfério norte, ou seja, no máximo de esplendor do sol. Mas ao atingir o esplendor, ele também começa a morrer em direção ao fim, que é o inverno. Então, na data, em geral, no ápice do Sol, 31 de julho, temos o Sol no signo de Leão, um signo de fogo, cujo planeta regente é o Sol, planeta esotérico, tá, pessoal? Eu sei que o Sol, pela astronomia, não é um planeta. Outro ponto a ser observado é a morte anual do Sol. O Sol, quando no solstício de inverno, no hemisfério norte, ele morre, mas renasce depois. Existem regiões de alta altitude em que o Sol some do céu por 3 dias, mesmo período que Cristo fica no inferno antes de ressuscitar. O Sol, ele morre ao entrar no signo de Capricórnio, que tem a forma de bode que nos remete ao diabo cristão. E Capricórnio é regido pelo astro maléfico Saturno, que muitos associam a Satã. Então, o Sol morre quando entra no signo de Capricórnio, regido por Saturno, no solstício de inverno. Assim, só o diabo e Satã poderiam matar Deus, o Sol, mas o Sol sempre renasce, ao mistério da ressuscitação. Daí a frase romana, Sol Invictus. Assim, o Apocalipse bíblico ocorre todo ano, ele retrata o ciclo astrológico. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, eu lhe darei da fonte da vida. Apocalipse 21, 6. Capricórnio e Saturno, o Cristo e o sacrifício, aqui é o caminho da serpente até Deus. E essa ideia do Redentor, de Filho de Deus, que se faz carne e habita entre nós, é bem comum no hinduísmo. Então, os avatares, esse é o termo para um Deus que se faz carne e habita entre nós, é o termo usado, avatar. Então, Vishnu é a origem, o deus Vishnu, de todos os avatares hindus. E o mais famoso que a gente tem é Rama e Krishna. A gente, por exemplo, nos orixás, os orixás também se fizeram carne e viveram no mundo da criação. Poderiam ser entendidos como avatares também. Então, essa ideia não é uma originalidade cristã, como tudo não é uma originalidade cristã. E há exceções, como Basti e Sekhmet, deusas egípcias solares. Então a gente tem a representação da mulher no sol. E a gente tem deuses, sim, babilônicos, Soma e hindu, que são deuses homens ligados à lua. Mas em geral o sol representa o homem e a lua a mulher, mitologicamente. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Aqui é a representação de Jesus no Apocalipse. Apocalipse 19, 12 ao 13. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ele, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele.
É muito importante o nome. Eu trabalho muito com os nomes, cabalisticamente, a gente consegue atingir alvos e pessoas com manipulações cabalísticas. Aqui um pantáculo, tá? Do Sol, representa o rosto de Shaddai, um dos nomes de Deus, e cujas formas e criaturas e espíritos se ajoelham e reverenciam. Esse singular pantáculo anterior contém a cabeça do anjo Metatron. Tá? Eu disse que Shaddai e Metatron têm o mesmo valor gemátrico como nos slides anteriores. Um representa o outro, cabalisticamente. Tá? E aqui ele também, naquele pantáculo, tem o lado feminino de Metatron, que é Sandalphon. Então aqui a gente tem o caminho nessa espada aqui da serpente da árvore da vida, o anjo Metatron e a sua contraparte feminina, a anja Sandalphon. Ambos têm chifre. No pantáculo anterior, cabeça de Shaddai, que representa o Metatron, tem chifre. Aqui, chifre. Porque no passado o chifre não era associado à demonização. Isso não existe no judaísmo. Nada se opõe ao Deus judaico. Tá? Isso é uma visão cristã. Então aqui no pantáculo está escrito em latim e tudo mais, e está escrito: eis o rosto, a forma pela qual todas as coisas foram feitas e a quem todas as criaturas obedecem. O nome do anjo Metatron é o nome de Deus Shaddai, totalizam 314, ambos um representa o outro, e se explica o que lê em Êxodo 23, 21, que é: guarda-te diante dele, ouve a tua voz, não provoques a tua ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então o atual anjo de Deus Metatron, sua contraparte feminina Sandalphon, atual porque esse lugar poderia ter sido ocupado por Lúcifer. A Lúcifer é como um serafim, não como um querubim, que é uma hierarquia anterior, abaixo de serafim. Então agora, como é de saber do muito que os neopentecostais usam trechos aleatórios da Bíblia para afirmar o que quiserem, tá? Em busca, mais do que despreparados, são já de tudo manipuladores, que buscam mais e mais dinheiro. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou manipular versículos bíblicos para afirmar o que eu quiser. Então eu aqui, como falso profeta, vou afirmar para vocês que Jesus Cristo é Satanás. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Isaías 43. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 23. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó 2, 2. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, estrela da manhã, como foste portado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair no céu. Lucas 10, 18. Por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E a estrela da manhã é que os tradutores, Apocalipse 22, 16, é o que os tradutores traduziram por Lúcifer. Lúcifer é a estrela da manhã, Vênus. Então, antes da Bíblia ser montada e remontada e finalizada pela última vez no Concílio de Trento, Lúcifer já era um deus em Roma. Traduziram estrela da manhã ou estrela d'alva por Lúcifer, como diz no ditado italiano, tradutor e traditore, ou seja, tradutor, traidor. Quando a Bíblia cristã menciona Lúcifer, no original está a estrela da manhã. E Jesus, como eu mostrei para vocês, eu vou falando da terra e é Satanás que está na terra, e Jesus é preparado para vir na terra e como caiu do céu. Então eu estou afirmando que Jesus é Satanás. Aí ele aparece em Apocalipse 22, 16, em que Jesus afirma ser ele a estrela da manhã. A estrela da manhã é Lúcifer, o diabo.
Como caíste desde o céu, a Lúcifer, filho da alva, mais uma coisa, filho da alva, da estrela da alva, como foste costado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono no monte da congregação, me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e semerei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. De Isaías. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Marcos 13:22. Jesus diz, quando aparece gente falando em meu nome: partam daqui, eu nunca vos conheci, tá? E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta lhe saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16:13. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, o engano do seu coração que eles profetizam. Jeremias 14:14. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João 4:1. Eu, Jesus, sou a rainha da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, que é Lúcifer, Satanás. Apocalipse 22:16. Um outro ponto a ser observado, né, a cruz de São Pedro, a cruz petrina, é uma cruz latina invertida, associada no satanismo, luciferianismo. Porém, é um dos símbolos da Igreja Católica ante a decisão de São Pedro, apóstolo, ser crucificado de cabeça para baixo. Esse que acreditava não ser digno de morrer como seu mestre, Jesus Cristo. E a gente tem uma frase nos registros inquisitoriais portugueses: salve a mãe de São Pedro, a maior diaboa que no inferno há. Nem toda bruxaria é pagã. A bruxaria portuguesa e italiana são um exemplo disso, com vários elementos sincréticos católicos. O mesmo com vários grimórios, por exemplo, o Grimório Velho, o Grimório do Papa Paulo III. Tem um texto apócrifo, a gente já falou do livro de Enoque, que chama Testamento de Salomão, tá? Ele é apócrifo tanto judaico como cristão. A gente lê em Lucas 11, do versículos 14 a 20. Estava ele expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Eu já vi crente falando que é isso, que o mudo falou, é que é preciso saber o nome do demônio para poder expulsá-lo, mas não é isso, não é disse o mudo falou o nome do demônio que o estava possuindo. Não, o mudo, que era mudo, voltou a falar. Não é dito que ele falou o nome do demônio, tá? Mas alguns deles diziam a Jesus: eles expulsam os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Pois dizes que eu expulso demônios por Beelzebul, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Depois disso, Jesus compara o seu poder com os patriarcas da Bíblia e compara o seu poder com o poder de Salomão. Sempre que eu falei do testamento de Salomão, ele fala: a Rainha do Sul está presente no livro de Reis e está presente no testamento de Salomão. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Por que ele não disse que era maior que o rei Davi, mas disse que era o rei maior que o rei Salomão? Né? Todo mundo aí, esse pessoal que lida com demônios de forma não demonólatra, mas obrigando, acho que Salomão é o cara e tal, e essa passagem aqui da Bíblia, Jesus se coloca como maior do que Salomão. Então, o que Salomão, o rei sábio, tem a ver com a expulsão de demônios? Tá? Isso indica que Jesus conhecia as escrituras e as falava abertamente.
Alguns estudiosos dizem que Jesus se referia a um texto que não se encontra na Bíblia hebraica, ele se referia a um texto chamado Testamento de Salomão. Nesse livro, Salomão não é somente o rei mais sábio, mas o mestre de demônios. Pelo visto, essa história era comentada e aceita naqueles tempos, pois Jesus fez menção a algo que o povo daquela época tinha conhecimento de que Salomão era mestre de demônios. O Testamento de Salomão está escrito em primeira pessoa, ou seja, seria editado pelo próprio Salomão. A Bíblia hebraica, a qual os cristãos chamam de Antigo Testamento, é dividida em 3 partes. A primeira parte da Bíblia foi criada no período persa, entre 500 e 400 a.C., compreende os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, chamado 5 livros de Moisés. É no período persa, mas foi no cativeiro da Babilônia. A Pérsia é o atual Irã, tá? A Babilônia é o atual Iraque. Tudo pertinho. A segunda parte da Bíblia judaica, Antigo Testamento, é composta dos livros dos profetas. A terceira parte das Escrituras. Dizia-se que a sabedoria de Salomão vinha da sabedoria oriental dos caldeus e dos egípcios, que incluía os estudos dos astros e a magia, e da onde vêm as esfinges e a representação dos anjos modernos. O Testamento de Salomão se encontra em grego e preservado pela Igreja Ortodoxa Grega, em bibliotecas cristãs da França, Inglaterra, Grécia e Israel, todas datam do século XV e XVI, que invalidava os textos, mas tudo mudou quando em 1945, tá? Um agricultor egípcio fez uma descoberta fantástica, ele achou manuscritos enterrados em vasilhas de barro, que essas vasilhas datavam de 1.600 anos atrás, e os manuscritos dentro da vasilha de barro eram mais antigos ainda, datando do século I e II. Então, o Testamento de Salomão não é só um livrinho curioso ou uma teoria da conspiração, mas tem validade histórica, tá? E ele diz da construção do seu templo com auxílio das entidades espirituais, os demônios. O texto diz que o arcanjo Miguel deu um anel de poder, um anel para dominar, um anel para encontrar, e um anel para conduzir os demônios na escuridão. Com esse anel, Salomão conjura Beelzebub, que nesse sistema Beelzebub é o maioral, o chefão, com o objetivo de controlar uma ordem de demônios. Um por um, Salomão coloca os demônios para trabalhar na fundação do seu templo. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 21. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Essa parte a gente já leu. Ele fala que não se alegre pelos espíritos se sujeitarem, mas por ter os nomes estarem escritos nos céus. Aqui a ideia de analisar simbolicamente pisará as serpentes, como usar as energias, ou como Freud chamava as pulsões ao nosso favor, e não para destruir os demônios, destruir a serpente. Uma outra ponto observado, quando Jesus estava crucificado, haviam mais 2 crucificados com ele, 2 ladrões. Um desses ladrões caçou Jesus, e um corvo apareceu para comer seus olhos em vida. O outro ladrão reconheceu Cristo, sua virtude divina, e pediu perdão. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O nome do ladrão é Dimas, santo católico Dimas. Por isso, na música do Racionais MCs, da Vida Louca 2, eles dizem: Dimas, primeiro vida louca da história. Então, Jesus disse, ele não disse que bandido bom é bandido morto, ele disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mais uma coisa que vai contra esse movimento neopentecostal aí, que eu abomino. Como eu disse, não tem nada contra o Cristo, tem tudo contra o cristianismo. Eu sou 1000 vezes um senhorzinho, uma senhorinha semi-analfabetos no interior de algum rincão do Brasil, tá? Que com um simples raminho de erva, com sua rezinha, muitas das vezes católica, cura picada de cobra, faz o paralítico andar, felicidade voltar, em locais que nem posto de saúde existe, tá? Eu sou muito mais essas pessoas simples do que eruditos e sábios que escrevem textos ininteligíveis só para mostrar o quão letrados são nesse mundo caótico que é o ocultismo. Eu conheci vários deles caírem, renegarem tudo, porque nunca tiveram fé em nada, só fé no dinheiro. Tá? Não sou cristão, mas esse versículo resume o que eu quero dizer. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas.
Assim é o Pai, porque assim te aprove. O Cristo das igrejas não é meu Cristo. Meu Cristo andava com prostitutas, ladrões marginalizados. Meu Cristo defende mulher de apedrejamento quando a palavra feminismo nem havia. Meu Cristo transformava em vinho e faz festa dionisíaca. Meu Cristo escolhe entre 12 apóstolos mulheres para seguirem em sua linhagem iniciática. Maria Madalena, Marta, irmã de Maria, mãe de Jesus, e Lázaro, ressurreto. E Maria, a mãe. Meu Cristo reconhece João Batista, a voz que clama no deserto, Elias. Meu Cristo, e aí a reencarnação, porque para mim João Batista é a reencarnação de Elias. Elias fala sua voz do que clama no deserto, João Batista vem e faz o batismo no meio do deserto, preparando, endireitar o caminho para o Senhor. Ele faz isso, ele vem para trazer o caminho de Jesus. Então, para mim, João Batista é a reencarnação de Elias. E o meu Cristo é humano demais para dizer no Monte das Oliveiras: Pai, afaste de mim esse cálice. Meu Cristo, ele multiplica o pão e o peixe. O menino Deus brinca nos meus sonhos, o poeta me contou. Um segundo. Pessoal, minhas palavras finais. Vamos lá. Tive um sonho como uma fotografia. Ver Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menina, a correr e a rolar-se pela erva, e arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem, e subir para a cruz, e estar sempre a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos, e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. Seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo e nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, e que ele tinha vindo do céu, e queriam que ele, que só nascera da mãe, nunca tivera pai, para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu serve de modelos às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de lágrima, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam, é que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhe as saias. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empolera-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que ele criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. É por isso que se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina.
É esta minha cotidiana vida de poeta, e é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo, que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre, a direção do meu olhar é o seu dedo apontado, o meu ouvido atenta alegremente a todos os seus sons. São as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém ao Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. Ele sorri porque tudo é incrível, ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os momentos e os vales, e a fazer doer aos olhos os muros caídos. Depois ele adormece e eu deito, levo ao colo para dentro de casa, deito, despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite, brinca com os meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa, despe-me a ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, casos eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Fernando Pessoa. Autor desse trabalho, eu, Elcio Proteroteres, nome civil Yuri Tarkin, blog Bruxaria Sem Dogmas. É isso, pessoal. Essa foi a videoaula que eu queria passar para vocês. Espero que seja de muito proveito. Aqui está o Pix para contribuição com o canal, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Muito assunto, né? Mas era isso que eu queria dizer. Agora eu vou deixar com vocês aqui, quem está vendo no YouTube, videoaula sobre a deusa Babilônia que está, videoaula bem mais curta que essa, tá, pessoal? Então vocês bastam clicar. E é isso. Muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau!